Tem uma Bíblia, Provérbio 28. Nós vamos continuar aqui no tratamento da alma. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar bastante. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar bastante. Vamos falar de um assunto muito importante, tá? Tratamento da alma. Então nós vamos falar hoje sobre o medo, irmãos. O que é medo, na verdade? Medo é uma sensação, é um sentimento que ele pode ser real ou irreal. Sendo real, é um sentimento positivo, é um sentimento bom, não é um sentimento ruim, não é? Mas por que, pastor, um sentimento bom quando é um medo real? Porque aquele sentimento faz com que você venha se precaver. Imagine que alguém está ouvindo uns tiros em tal direção, ele diz, não tenho medo não, vai. Você já viu no Rio de Janeiro o que acontece? Que termina um monte de pessoas sendo baleadas, passa na televisão direto, os policiais invadindo ali o complexo lá, complexo de favelas, e na hora, o povo passa na rua no meio do tiroteio. Eles têm medo? Não, mas a gente não vê passar na televisão direto, são pessoas que recebem bala. Mas por quê? Porque não tem medo. Então, se você parar para observar, existe um medo real, e aquilo é um medo real que a pessoa deveria ter para se precaver, mas, infelizmente, existe um medo irreal, um medo que, na verdade, ele não existe. É um medo que pode trazer para a pessoa uma série de complicações, porque aquilo não existe. Aí, aqui no capítulo 28, verso 1 de Provérbios, lembrando que Provérbios é um livro poético, então não é versículo, é verso, como Jó também, como Eclesiastes, como Cantares, são livros poéticos, então é chamado verso. Geralmente a gente fala versículo, mas é verso, mas isso não vai acrescentar nada à nossa fé, tá? Provérbio 28, 1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. Então, os ímpios, eles fogem e não tem ninguém perseguindo o ímpio, não há ninguém perseguindo ele. Ele foge sem que ninguém os persiga. Primeiro, deixa eu explicar o que é impiedade. Impiedade é o desrespeito às coisas sagradas, não é? Então, as pessoas, às vezes, elas fogem sem que ninguém os persiga. E a pessoa que tem um medo irreal, ela foge, não tem ninguém perseguindo ela, mas ela anda assustada. Ai, que foi? Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Não está acontecendo nada. E não é difícil você encontrar pessoas agindo assim. Não é difícil você encontrar pessoas que elas vivem com medo de algo que não existe. Não há consistência nenhuma naquilo. Não há motivo algum para a pessoa viver desesperada. Por exemplo, um medo que eu vejo muito, e às vezes no meio do povo de Deus, ciúme. A pessoa tem ciúme de perder a esposa, de perder o esposo. Isso é um tipo de medo, é insegurança. É insegurança. O que está escrito no seu braço aí? Fala em voz alta. Não temas, crê somente. Não é isso? Qual é o versículo? Marcos 5, versículo 36. Então, não temas, crê somente. Então, nós precisamos parar de temer. Não temas, crê somente. Às vezes a pessoa está tendo medo e ela tem medo de algo que não lhe oferece nenhum tipo de perigo. Tá? Repetindo, se fosse algo real, se fosse um perigo real, a pessoa deveria ter um certo medo em relação a ela não enfrentar aquilo, porque aquilo pode trazer sérios problemas. Agora, um medo inexistente, tem gente que sofre de síndrome de pânico, pessoas que não têm
coragem nem de ir em uma panificadora. Tem gente que não tem coragem de chegar na frente da porta de sua casa, fica trancado dentro do quarto. E isso é um medo irreal. É coisa tudo produzida pela sua mente. Tá? A alma dela está produzindo tudo aquilo. Mas na Bíblia nós vamos encontrar uma pessoa que ela teve esse problema e depois ela terminou materializando, ou terminou sendo materializado, aquilo que ela pensou. Até porque a Bíblia diz, como imaginou a sua alma, assim é, não é? Como imaginou a sua alma, assim é. Vamos para Jó, capítulo 1, Jó 1. Só voltar aí, estamos em Provérbio, Salmo, voltando, né? Jó, capítulo 1. Vamos lá. Jó, capítulo 1. Temos que tomar cuidado com essa coisa chamada medo. Você estava em Provérbios, só é voltar, folheie a Bíblia para a esquerda. Você encontra rapidinho. Jó 1, o verso é o 4, está escrito assim. Iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias dos seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pensando. Vamos ver o que é que Jó pensava, o que estava na alma, na mente de Jó. Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, Jó o tempo todo ficava com aqueles pensamentos. Ele ficava o tempo todo pensando naquilo. Os filhos iam, erravam, faziam tudo que até desagradava a Deus, e Jó ficava ali cheio de temor, cheio de medo. Ele ficava pensando, eles estão fazendo alguma coisa contra Deus, a mão de Deus vai vir contra ele, mais cedo ou mais tarde vai acontecer uma desgraça, mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma coisa muito ruim com Jó, ou com meus filhos. Jó pensava o tempo todo. E aí, o que é que acontece? Era algo que não existia, não era nada daquilo. Só que agora, o Satanás, ele via tudo aquilo, e agora ele vai agir, ele vai atuar. E diz aqui a continuação, no versículo meia dúzia, diz: certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Eu tenho explicado que o diabo passeia, o diabo está se divertindo. Quando o ser humano passeia, ele está se divertindo. Quando o diabo passeia, ele está se divertindo. Por favor, a diversão de Satanás, fala. Pronto. Então, de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivos? Acaso não tens privilegiado de todos os lados a ele e a sua casa e tudo que tens? A obra das suas mãos abençoar-te, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti e na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estende a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então, o que aconteceu? Satanás agora conseguiu uma autorização de Deus, foi lá
destruiu as finanças de Jó, que destruiu as criações dele, e, por fim, consegue destruir os filhos de Jó. Mas tudo aquilo ali terminou sendo materializado por aquilo que Jó já estava sentindo. Aí Jó 3,25, Jó diz, ele consegue explicar o que ele estava sentindo. 3,25 ele explica. Ele disse assim, ó: o que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Então Jó termina falando o que estava dentro dele. Era um medo. Ele tinha receio, ele tinha medo, mas medo de algo inexistente, que terminou se materializando exatamente porque ele deu vazão, ele conseguiu ali, o inimigo conseguiu aquela autorização, porque ele deu espaço, aquilo cresceu dentro dele.